bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos com a palavra de Deus hoje, numa passagem muito tremenda de Lucas capítulo 10, aos pés do Mestre. É o melhor lugar para estar, é aos pés de Jesus. E hoje ele te convida, sabe? Ele fala para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe? É muito interessante esta passagem. É interessante também esta de Lucas capítulo 10, aonde mostra para nós uma coisa só é necessária. Uma só coisa é importante, é prioridade na nossa vida. E Jesus deixou bem claro qual é essa prioridade. Claro, através da vida de Maria. Vamos ler então essa passagem? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo nessa passagem aqui de Lucas, capítulo 10. E é o versículo 38 que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e ela sempre se assentava aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos. Marta se agitava de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Diga para ela, ordena a ela, pois, que ela venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que palavra forte. Maria, ela escolheu, olha só aqui que Jesus fala, pois Maria escolheu a boa parte. E aqui, antes dele falar essa palavra, ele diz aqui muito, muito tremendamente, né? Uma só coisa é necessária. E é interessante, e ele fala, uma só coisa é importante. E quem escolheu essa uma coisa tão importante e necessária foi Maria. Eu quero começar com você hoje falando sobre esta passagem, e nós vamos refletir um pouco algumas coisas que nós vamos aprender com essa passagem hoje, algumas coisas importantes. A primeira delas é de que a escolha, aqui a palavra escolher é a palavra-chave. A palavra-chave nesta passagem, aqui nesse versículo, é a palavra escolher. Maria não foi forçada, ela não tinha que fazer aquilo. Jesus não, intimou, ordenou, colocou uma lei, nada disso. Maria escolheu. É uma escolha buscar Deus. É uma escolha ler Bíblia. É uma escolha orar. É uma escolha se aproximar de Deus pelo jejum, pela adoração, através dela, através da oração. Você escolhe. Há uma escolha pessoal e é tua. Ninguém lhe força. Você não é forçado, como às vezes você, quando era criancinha, eu fui, por o meu bem, tinha que tomar um remédio, sabe? Uma vitamina para crescer, uma vitamina aí para fazer ficar forte, então uma gripe que eu estava lutando, um antibiótico, minha mãe pegava a minha boca assim e forçava aquele xarope, aquele remédio, porque era necessário. Mas Jesus não faz isso com a gente. Então hoje, esta é a palavra-chave, escolha. Você pode escolher e você e eu devemos fazer a escolha certa. E Maria escolheu a melhor parte. Era um livre-arbítrio, porque isso é o que Deus nos dá. Deus nos dá algo chamado livre-arbítrio. Você pode escolher.
Você não está forçado, não, ir para a igreja. Você não é forçado a ler Bíblia, adorar Deus, chegar mais perto. É uma escolha que você tem, que Deus te deu. Ele nos deu algo chamado livre escolha, livre arbítrio. E aqui, hoje, você tem esse livre-arbítrio. E se você escolheu nesta manhã estar ligado na Boas Novas desde cedo, né? Com programação abençoada, e agora veio abrindo a Bíblia, é sinal de que você busca Deus. Que você escolheu uma escolha tua. Você escolheu a palavra, escolheu Deus, escolheu no canal dele, escolheu querer mais dele através da programação da Boas Novas, que leva Bíblia, que leva a palavra. É uma escolha. E glórias a Deus que você escolheu, sabe? Tudo é uma escolha na nossa vida. A salvação também é. Você escolhe aceitar Jesus, viver para Jesus, buscar Jesus. Então aqui nós podemos ver que dentro dessa decisão que Maria faz, aqui ela optou de estar mais perto de Jesus do que propriamente a sua irmã. Eu vou fazer uma pergunta para você que não é minha, é de um livro que eu li, que é tremendo, chamado O Desafio da Santidade, do pastor Francis Frangipane. E ele escreve esse livro, editado pela editora Vida, que fala sobre o desafio da santidade. E nele tem essa pergunta. Ele diz assim: o que é mais importante do que encontrar Deus? Para pensar um pouco nisso. O que é mais importante do que buscar e achar e encontrar Deus? O que é mais importante na tua vida e na minha do que a busca por Deus? É uma pergunta muito forte. Eu sei que nesse momento você está talvez fazendo para você mesmo essa pergunta. O que é mais importante na minha vida do que eu adorar e buscar Deus? Porque agora vai vir a parte mais difícil. Aquilo que é importante, que nós consideramos prioridade, é aquilo que nós vamos fazer primeiro. Então, se Deus está na tua lista de primeira coisa, quando você acorda, você vai buscar Deus, você vai orar, você vai estar na palavra dele, é porque ele é prioridade na sua vida. Mas se nós deixarmos para o final do dia, para o final, quando sobrar um tempo, quando a gente começar a pensar, é porque Deus não está na nossa lista de prioridades. Isso é muito interessante, isso é muito sério. E aqui, Jesus ele era prioritário para a vida de Maria. Ela priorizava este relacionamento, ela priorizava. E quando a gente prioriza algo, a gente dá tempo. Nós separamos momento, disposição, vontade para estar com aquela pessoa. Amém? Se você tem um namorado, um noivo, o teu esposo, não é? A tua família, os teus filhos, eles são tua prioridade. Então o que você faz? Você passa tempo com eles. E como é que você passa tempo? Tomando momentos, disposição tua, vontade, organizando a tua agenda para estar com essas pessoas. Com Deus não é diferente. Nós precisamos organizar a nossa agenda, o nosso tempo, a nossa disposição para estarmos na presença dele. É uma escolha. Pense nisso, tá bom? Nós vamos agora para uma outra parte aqui, nós vamos falar um pouco sobre essa escolha que Maria fez. Mas é bom deixar bem claro para nós que ela não estava coagida, não foi forçada, não foi, pressionada. Ela, de livre e espontânea vontade, escolheu estar aos pés de Jesus. E ela fez a melhor escolha. Olha só, nós podemos ver aqui que quando ela fala para Marta, para Jesus: Senhor, tu não se importas
não é? Marta fala para Jesus que Maria está aí e eu estou aqui sozinha, trabalhando, ralando. Nós temos a noção errada de que Maria não fazia nada. Era uma dondoca. Que Marta cozinhava, lavava, passava, arrumava e Maria não fazia nada. Não era bem assim. Eu creio que Maria também lavava a louça, Maria também arrumava a casa, Maria também lavava roupa, Maria também era uma dona de casa, Maria também fazia afazeres do lar. Nós não podemos criticar e dizer só a Marta trabalhava. Não. Maria também tinha tempo com a sua família, cuidando do seu irmão, cuidando dos afazeres, mas ela priorizava aquilo que para ela era mais importante, estar aos pés de Jesus, buscar dele, falar com ele, sabe? Interessante aqui, que quando nós olhamos para esta passagem, nós temos que entender algo, que Maria parava tudo, deixava os afazeres, deixava as suas tarefas, deixava o que era importante também para ela, para estar aos pés de Jesus. Isso me faz lembrar de um versículo que está em Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje eu sei que eu estou falando com homens e mulheres, com jovens, eu creio que até com algumas crianças que podem estar me assistindo. Mas eu sei que a maioria são mulheres. Não que mulheres buscam mais, mas é porque no horário que a Bíblia vai pela manhã, é o horário que as mulheres estão mais em casa. E o Senhor está falando com você hoje, mulher. Essa passagem é para você. Por quê? Porque nós mulheres gostamos de fazer, de realizar, de correr atrás do prejuízo. Nós não gostamos de ficar sentadas. Nós gostamos de fazer. Sabe? Preparar, cozinhar, arrumar, tá com a mão na massa. Eu conheço poucas mulheres que gostam de ficar contemplando. Eu sou muito contemplativa, retrospectiva, fico pensando. Não, nós mulheres gostamos de agir mesmo, de fazer, correr atrás, conversar, trabalhar. Mas tem um momento que nós precisamos parar de fazer tudo isso. E esse versículo nos mostra isso. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos, fique quieta, fique calma, pare um pouco. Nós não gostamos de parar, não gostamos de refletir muito e nem gostamos de nos acalmar, mas é necessário para saber e reconhecer quem Deus é na nossa vida. Temos que parar um pouco e estar aos pés de Jesus. Por isso tem esse versículo na Bíblia. Aquietai. Para que você tem que parar um pouco? Aquietar um pouco, sabe? Ficar calmo, parar, para você saber, reconhecer e entender que eu sou Deus. Não vai ter outra maneira. Nós não vamos saber que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, que Ele quer um relacionamento com nós, que Ele está conosco, que Ele fala conosco, se nós não pararmos um pouco para dar tempo para Ele, parar um pouco e sentar aos pés de Deus. Por isso o Espírito de Deus está falando comigo hoje, está falando com você hoje. Ele está dizendo: aquietai, minha filha, você corre atrás de muita coisa, o despertador toca, você sai correndo a 1000, e vai para um lado e vai para outro. E Deus está falando conosco: aquietai e sabei que eu sou Deus. Aquietai. É necessário parar tudo. Jesus fazia isso. Jesus tinha um ministério muito ocupado. 3 anos para fazer muita coisa. Foi o seu tempo que foi dado a Jesus. Com 30 anos ele começou seu ministério público aqui na terra. Não antes disso. E terminou na cruz.
3 anos depois. E ele corria para um lado, estava no barco, estava nas montanhas, estava com as pessoas, estava no templo, estava curando, acalmando tempestades, libertando endemoniados. Ele tinha uma agenda muitíssimo ocupada. Jesus não ficava parado. Ele trabalhava, ele corria, mas Jesus parava tudo para estar a sós com o Pai. Parava tudo para estar aos pés do Pai. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Jesus parava. Parava ministério, parava as curas, libertação, restauração, maravilhas, deixava tudo e todos. Ia lá para a montanha, lá para os montes, sozinho, falar com Deus. Hoje, em pleno século 21, nós não somos diferentes. Se nós quisermos achar Deus, nós precisamos buscá-lo. Se nós quisermos achar Deus, nós precisamos dar prioridade a esse achar, a esse buscar. E se nós quisermos achar Deus, é uma escolha, é uma opção que nós temos que fazer. E se nós quisermos achar Deus, temos que dar tempo. E se nós quisermos achar Deus, temos que parar tudo. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Amém? Para um pouco, aquieta-te um pouco, para você entender que Ele é Deus. Aleluia! Essa é a melhor parte, a melhor escolha. Certa vez eu estava escrevendo um devocional e eu escrevi o seguinte: a melhor parte do meu dia é quando eu estou com Jesus. Certamente Maria poderia ter falado isso também. A melhor parte do meu dia não é quando eu estou lavando, passando, arrumando, cuidando de outros. É quando eu estou cuidando das coisas do reino. E buscar Jesus é buscar o reino. Buscai primeiro o meu reino. E as demais coisas que você corre atrás, que você quer, que você faz tudo para ter, para buscar. Jesus está falando, primeiro você me busca. Esteja aos meus pés. É uma escolha. E as demais coisas que você se estressa tanto, vão todas ser acrescentadas na tua vida. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar. É importante trabalhar. É importante você correr atrás, sustentar a tua família. Mas é importante também você entender que tempo com Deus é também prioridade. Busque Deus. Você não vai se arrepender. Hoje estamos nessa passagem aqui, falando sobre este tema tão relevante aqui, que está em Lucas, no capítulo 10, que é aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Nós vamos falar um pouco mais agora, no próximo bloco, algumas atitudes que nascem, virtudes que vêm quando eu estou aos pés de Jesus. O que acontece? Não estou lá à toa, não. Estou ali para conhecê-lo, para amá-lo, para ter um relacionamento com ele. Mas deste relacionamento nasce coisas tremendas na minha vida, no meu andar, na minha vida e na tua também, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar agora no próximo bloco, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas eu te aguardo aqui, não saia daí não. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa passagem em Lucas capítulo 10. Daqui a pouco mais eu aguardo você.